Olá, crianças! Começando a semana e nossa semana começa com aula de português. E hoje nós vamos lá na página 116 do nosso livro Coque, na página 116. E hoje é um texto diferente, é um texto acumulativo. Então a gente acabou de ver as lendas e agora vamos para texto acumulativo. Ai, mas como que é um texto acumulativo? É um verdadeiro lenga-lenga. Hoje nós vamos trabalhar a formiguinha e a neve. Ai, coitadinha, isso daqui é uma história dos irmãos Grimm, que são espetaculares, né? As escritas, os textos dos irmãos Grimm que eles deixaram pra gente, a famosa história da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, Cinderela, Pequeno Polegar, tudo isso foram criações desses irmãos, os irmãos Grimm. E essa história, esse lenga-lenga da formiguinha e a neve, também é a história deles. Olha, coitadinha neve, que montanha de neve, dá para fazer boneco de neve. Mas o que aconteceu com a formiguinha não foi muito divertido. Coitadinha, ó, cadê o pezinho dela? Então vamos lá nessa história. Mas antes de vocês, eu quero explicar para vocês o que é esse lenga-lenga, o que é esse conto de acumulação. São histórias que não têm fim, não terminam nunca, porque uma das personagens vai sempre repetir. À medida que aparece uma nova personagem na história, ele vai repetir a fala e vai acumular algo novo. Então, vai introduzir algo novo. Então, assim, ele vai acumulando essas falas, as diversas falas. Então, gente, tem que ter uma boa memória para contar uma história, um conto acumulativo. Tem que ter uma boa memória. Olha só, conto que sempre repete a história por várias e várias vezes, com a repetição de alguns elementos e a introdução de novos elementos. Então, forma um verdadeiro lenga-lenga. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiramente a leitura com vocês e depois eu quero que vocês façam a leitura. Aqui no meu texto, eu vim e destaquei algumas personagens, as personagens, quer dizer, e aí eu vou querer que você também destaque, mas acompanhe com a leitura. Vamos lá. A formiguinha e a neve. Bem, numa manhã, deixa eu colocar aqui, calma aí. Ótimo. Numa manhã de inverno, uma formiguinha saía para seu trabalho diário. Ia longe procurar comida quando um floco de neve caiu, prendendo seu pezinho. Aflita, vendo que ali poderia morrer de fome e frio, a formiguinha olhou para o sol e pediu: Sol, você que é tão forte, derreta a neve, desprenda o meu pezinho. E o sol, indiferente, respondeu: Mais forte que eu é o muro que me tampa. Então, a pobre formiguinha disse: Muro, você que é tão forte que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E o muro rapidamente respondeu: Mais forte que eu é o rato que me rói. A formiga, quase sem fôlego, perguntou: Rato, você que é tão forte que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E o rato falou bem rápido: Mais forte é o gato que me come. A formiga perguntou ao gato: Você que é tão forte que come o gato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. O gato respondeu sem demora: Mais forte é o cachorro que me persegue. A formiguinha estava cansada e mesmo assim perguntou ao cachorro: Tu és tão forte que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve,
desprenda o meu pezinho. O cachorro olhou para a formiga e respondeu: mais forte que eu é o homem que me adestra. Pobre formiga, quase sem força, perguntou ao homem: você que é tão forte, que bate o cachorro, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. O homem olhou para a formiga e respondeu: mais forte do que eu é a natureza que está na terra e no céu. Quase morrendo, então a formiguinha, chorando, falou baixinho: natureza, você que é tão forte, que governa o céu, a terra e a vida do homem, que domestica o cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E a natureza fez com que a primavera chegasse, enchendo de flores os campos e de luz os caminhos. Vendo que a formiga estava quase morrendo, aqueceu o sol e derreteu a neve. A formiga, então, desejou viver para sempre num lugar onde o sol brilha sempre e os campos estão sempre cobertos de flores. Palmas para a natureza, né, que salvou a formiguinha. Mas a gente poderia continuar essa história, não poderia? Olha só, a natureza podia ter inventado alguma coisa. Forte, forte é o furacão que me destrói, que derruba minhas árvores. E aí, a formiguinha poderia dizer lá: furacão, você é tão forte que destrói a natureza, que governa o céu, a terra e a vida dos homens, que domestica o cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o trovão, tão insensível, respondeu: trovão não, né? Furacão. Furacão tão insensível respondeu: eu? Não. Forte é a floresta que impede que eu atinja novos campos, né? A floresta faz uma barreira ali. E a floresta pode responder: não. Forte é o fogo que me destrói, que me queima. E assim a história pode continuar e a gente pode ficar uma tarde inteira inventando. Olha que legal seria, né? A gente pegar uma história e dar continuidade a ela sem fim, uma história sem fim. Então, eu quero que você agora faça uma leitura desse texto, uma leitura, e eu quero que você identifique cada fala de cada personagem. Qual é a fala do narrador? Eu quero que você coloque um N de narrador, coloque um F de formiga, a fala da formiga, e vai lá e sublinha a fala do sol, a fala do homem, a fala do cachorro, do rato, do muro, da natureza. Eu quero que você destaque todas as personagens. Pode fazer com lápis de cor, pode fazer com o marcador de texto, mas vai lá e destaca pelo menos o nome da personagem, tá certo? Faça isso aí, faça uma leitura alta, faça uma leitura divertida. Se tiver alguém com você, você pode ser a formiguinha e o outro ser as outras personagens. Faça isso. E agora eu quero que você reflita e responda aí para você sobre por que você acha que a história que acabou de ouvir tem o nome A Formiguinha e a Neve. Por quê? Personagem principal é a formiguinha, que ela pede socorro, porque algo está acontecendo com ela. Por que está acontecendo com ela? Prendeu seu pezinho no floco de neve.
Então, a quem a formiguinha pediu ajuda pela primeira vez? Volta lá no texto. A quem ela pediu ajuda pela primeira vez? Para quem mais a formiguinha pediu ajuda? Coloque todas essas personagens. Além desse da primeira vez, para quem mais ela pediu? Quais são os outros? Responda aí. Você já destacou? Então ficou fácil, só voltar lá no texto. Primeiro o sol, depois vem o muro, o rato, o cachorro, o homem e a natureza. Muito fácil, né? De acordo com o texto, quem ajudou a formiguinha? Por quê? Quem ajudou a formiguinha? Teve um lá no finalzinho que ajudou a formiguinha. Por quê? Como que ela ajudou? E por que os outros não ajudaram? O sol poderia ter ajudado, ele tem o poder de derreter a neve. Por que não ajudaram? O rato é forte. Ele poderia ter empurrado ali o floco, né, e ajudado a formiguinha, mas isso não aconteceu. Por quê? Eles foram meio insensíveis, né, ao problema, à dor da formiguinha. Quando alguém lhe pede um favor, você tem o hábito de ajudar? Você ajuda? Se uma pessoa te pede uma ajuda que ela precisa, que ela está em apuros, você tem o hábito de ajudar essa pessoa? E qual era a atitude da formiguinha toda vez que ia pedir a alguém? O que ela fazia? Ela contava a história toda, não é? Ela repetia toda para dizer: olha, me ajuda, por favor. Eu já pedi a um monte de gente que não fez nada, não é? Bom, então agora vamos responder essas questões. Volte ao texto na 2. Volte ao texto A Formiguinha e a Neve e coloque um N no início de cada parágrafo que representa a fala do narrador. Então você vai colocar um N. Tem várias falas do narrador. Confere aí no final quantos N's você colocou. Eu vou te falar. Confere aí. Pausa o vídeo. E aí, quantos N's você colocou? Meu, deram 15 N's. Veja lá, se você não tiver 15 N's, volta e releia. Olha só, como exercício de casa, eu quero que você me mostre se você realmente entendeu. Eu quero que você preencha corretamente essa tabela. Aqui vem, ó, tipo de história. É um conto acumulativo, não é? Que a gente acabou de ver. Então, qual é o início dessa história? O que aconteceu lá no início? Formiguinha, ela sai para fazer o quê? Ela saiu para fazer o quê? E aí aconteceu algo com ela, que ela ficou presa. Então, conte isso. De onde e quando acontece? Que lugar é esse? É um lugar que está quente? É um lugar que está ventando? O que está acontecendo nesse lugar? É um lugar o quê? Qual a temperatura desse lugar? Fale, é uma tarde, é uma manhã, é uma tarde de verão ou inverno, primavera ou outono? Que estação que está acontecendo essa história? Conta aí. Quais são as personagens? Como eu pedi para você sublinhar, ficou muito fácil. Você vai e coloca as personagens dessa história, incluindo a formiguinha, aí depois vem os outros, né? Aquele que aquece, aí vai descrevendo as personagens. Situação inicial. Bom, formiguinha, ela saiu para trabalhar, floco de neve caiu, e aconteceu algo com ela, ela ficou. Aí você fala sobre o desenvolvimento da história. Formiguinha, ela estava o quê? Calma? Não, ela estava desesperada. E aí ela saiu procurando o quê?
Saiu não, né? Pediu a todos ali em volta, porque ela não podia sair. Então, mas o que ela pedia? E qual que foi o momento dramático da história? Teve um momento que a formiguinha, ela achou que fosse acontecer algo muito ruim com ela. E qual foi o final da história? Então, conte com suas palavrinhas cada parte desse texto. E no 4, de acordo com o texto A Formiguinha e a Neve, a natureza é o mais forte de todos os seres. Você concorda com isso e por quê? Você acha que a neve é a mais forte? E por quê? A neve não, a natureza é a mais forte. A gente vive sem a natureza? A gente pode viver sem? Nosso alimento vem de onde? Então, responda. E agora, nós vamos lá para a página 133. Para a aula não ficar muito longa, eu peguei uma parte bem curtinha para vocês fazerem. Porque eu quero que vocês, nessa aula de hoje, treinem muito a leitura, leia em voz alta. Eu quero que você faça essas atividades com muito capricho. E ainda quero que você ouça um vídeo, ouça uma música da palavra cantada O Rato. E aí você vai me dizer se esse vídeo é se é um texto acumulativo ou não. Vamos lá. Lá na página 133, agora, eu quero que a gente treine o uso da letra 6G. Ah, mas eu sei que gato se escreve com G, nunca com C, ficaria cato. Mas eu quero que você treine a escuta dessas letras, que treine a articulação, a fala dessas letras. Olha só, no nosso texto traz isso daqui. A escrita serve para representar algumas letras e palavras que utilizamos na fala. Tá certo. Tudo que a gente aprende quando bebê, a gente aprende primeiro a falar. Depois a gente aprende a escrever para representar a nossa fala. Logo, sempre que você disser uma letra ou uma palavra, preste atenção na forma como você emite os sons. Tem alguns sons que eles são produzidos lá na garganta. Outros sons são produzidos aqui na ponta da língua. Outros você precisa de posicionar essa língua lá no palato. Então, eu quero que você preste atenção nessa articulação. Por isso, eu quero que você leia em voz alta cada uma das palavras da lista escritas com a letra C e G. Ao pronunciar, observe o som emitido. Quero que você faça essa atividade na frente do espelho, para você olhar essa articulação da sua boca, certo? E antes disso, eu quero que você faça o seguinte. K e pronuncie a sílaba G. K, G. Olha só. Có, Gó. E imagina se você tirasse o som, se você ia entender se eu estou falando, ó, eu vou pronunciar Có e Gó em ordens que eu não sei a qual. Você tente adivinhar aí, ó. Você sabe quando eu falei Có e quando eu falei Gó? Não, né? Porque a minha articulação foi exatamente a mesma, tanto quando eu utilizei o C, quando eu utilizei o G. Então, a articulação não muda em nada, mas se eu trocar em alguma palavra, eu mudo completamente o sentido da palavra. Então, gente, prestem atenção nessa articulação. A mesma coisa com a sílaba cu e gu. A articulação é exatamente a mesma. Por isso que a gente tem que ter uma atenção para não trocar também essas palavras na escrita, essas letras
na escrita das palavras. Então, por isso, presta muita atenção ao som. Leia em voz alta e na frente de um espelho. Vamos lá. Garganta, gaita, agulha, agora, gostoso, gorila, gula, garoto, gola. Ó, se eu for fazer uma leitura labial, não vou conseguir entre cola e gola. A articulação foi exatamente a mesma, mas o sentido das palavras, o significado, cola, colar o papel, e gola de camisa, completamente diferente. Mas a articulação, ó. Falei as duas palavras do mesmo jeito, mas o som é diferente. Cola, gola, completamente diferente. Faça com o restante das palavras. E agora, assinale qual letra que falta nas palavras a seguir. Você vai descobrir qual a letra que falta. E vai... Aqui, na verdade, na primeira faltam duas letras, né? Tem um errinho aí. Falta um A e falta, antes do A, falta outra letrinha. C ou G. E aí você assinale com qual letra você preencheu essas três palavras. Vamos lá na página 134. Ah, tá, gente. O bingo, você pode brincar com o bingo aí na sua família, pode. Mas não vai ter como a gente fazer esse bingo por vídeo, né? Só quem está lá na plataforma. Então, vamos lá. Mas você vai preencher com C ou G, vai preencher corretamente todas essas palavras. Bom, agora vamos lá na 2. Escolha da tabela anterior uma palavra com a letra C e a outra com G e forme com elas uma única frase. Então, você vai escolher uma com C e uma com G e vai formar uma frase com essas duas palavras. E na C, nós temos aí um diagrama para você preencher utilizando essas letras corretamente. Gaveta, cadeira, cegonha. E nos exercícios propostos, mais um diagrama para você preencher de acordo com as ilustrações. Anote na agenda os exercícios propostos, que são aqueles lá do texto acumulativo, página 118 e 119. E terminamos aqui a nossa aula de português. E você vai fazer um lanche agora, façam boas escolhas no seu lanche. E gostoso mesmo é enxergar o lado bom da vida. Então, não fique pensando com pensamento tristezinho, não, porque que agora eu não posso ir para a escola. Logo você poderá. Mas tem coisas boas acontecendo. Fique com o seu olhar, enxergue essas coisas boas que acontecem na sua vida. Beijo grande.